Boa noite, boa noite! Boa noite! Eu ouvi a parada técnica, você deixa comigo, né? Eu sei. A Mentira bomba foi você deixa dessa, comigo. com certeza. Eu sou apenas a mediadora, gente. Só Entendi vou como é que é. só mediar o papo. Jornalista é só ponte, não é fonte. É isso aí. Gente, boa noite, todo mundo me ouvindo, me vendo, dá joinha aí pra gente saber. Hoje eu estou um pouquinho gripado, um pouco rouco, mas não vou deixar de falar o tanto que eu falo sempre. Esse clima deixa a gente bagunçado, né? Todo mundo Bagunça. gripado. A gente sai de casa, tá sol, depois está chovendo, caindo uma tempestade. Tomei uma chuva quarta-feira, tava sem guarda-chuva. É uma bagunça, né? O Não, negócio é mas essa chuva, complicado. esse tempo tá realmente pegando todo mundo de surpresa, Flávio. Mas obrigada por você mesmo assim, gripadinho, estar aqui falando com a gente. Obrigada por Nada, é um aceitar prazer. meu convite, bater esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser super informativo, vai ajudar muitas Sem mamães dúvida. gravidinhas ou não. E aproveitar e tirar todas as minhas dúvidas que ficaram das gravidez ainda. Vou aproveitar para saber de tudo. Ó, o pessoal falando oi aqui. Fã-clube do Flávio já Tá postos. falhando um pouquinho o seu. Ixi, o seu também. Vamos ver se volta. Deixa Voltou. eu amenizar um pouquinho. Voltou. Agora eu estou te vendo melhor, o áudio também tá bem legal. Bom, Grazi, eu acho um tema muito importante, porque assim, a gente vive uma realidade em que, às vezes, muitas coisas podem ser evitadas, né? Muito do diagnóstico que pode ser feito antes do mal acontecer pode ser remediado, né? Tem muitos procedimentos cirúrgicos, alteração de alimentação, alteração de várias outras coisas que a gente consegue resolver, né? E deixar as mamães menos aflitas, porque além de fazer ultrassom, às vezes as pessoas não me conhecem, mas eu trabalho com ultrassonografia, principalmente com medicina fetal. Eu acabo acompanhando as gestantes. Depois que nasce, que os bebês vão para a UTI, eu também faço exame nos bebezinhos lá. E vou lá sempre acompanhar, saber. Então, tem uma conexão muito legal da medicina fetal e do ultrassom no Vitória Parte com a UTI. Então, a neonatologista está sempre conversando comigo, os bebezinhos que nascem mal formados, que passam por cirurgias, a gente também vai lá acompanhar. Então, eu acabo vivendo esses dois mundos, né? O mundo intrauterino e o mundo depois pós-natal, quando eles nascem, Uhum. e aí começa o sofrimento, que a mãe não pode pegar no colo ainda, não pode levar para casa, às vezes não pode ainda amamentar. Então, eu acho muito legal a gente falar desses temas, porque são temas que a gente consegue conscientizar as pessoas e até os colegas também. Às vezes tem muito colega que acaba não se atualizando nesses fatores e acaba não sabendo o que pedir em relação à ultrassonografia, né? Uhum. Vou aproveitar para dar oi aqui para todo mundo que está entrando, um monte de gente. Vi que a Nutria Gigus entrou aqui, Nutri Materno Infantil maravilhosa. A gente vai Ela falar é. um pouquinho sobre, né, essa importância também da nutrição, né? Teve uma mãe que já Profissional, né? perguntou ali. Também aqui, doutora Letícia, maravilhosa, falando que nós somos lindos, você que é uma linda. E eu convoquei a doutora Letícia, que tem live hoje. Eu É falei que isso Letícia não Piccolo? pode. Eu não vi aqui. Letícia A Pico, Letícia doutora. Piccolo tem que parar de marcar live no mesmo dia que eu. Ela e a Exatamente. Bruna Pitaluga, já falei. Acho que eu não briguei com ela hoje, só que a A dela é gente tem 9 que de montar, a gente tem que montar um o crono. cronograma de lives Não, entre os mas eu já bebezinhos. descobri. Ela faz segunda e quinta, Flávia. A gente não marca mais para segunda e quinta. Então, Só que a dela. eu gosto de fazer Ah, terça-feira, porque terça-feira à tarde eu não trabalho. Eu tiro o dia para estudar, organizar minhas coisas. Então, entendi. terça-feira à noite geralmente é um dia bom assim para fazer live. Bacana, mas a gente vai se ajustar. Mas a live dela hoje é 9h17. Eu falei que ela estava intimada a entrar 17 minutos e ficar aqui com a gente. E tá tendo live da Gisele também, que fez comigo semana passada, né? A gente fez sobre hérnias de parede abdominal. E eu dei uma ligada também pro Vitor Sorrentino, sabe? Pedi para ele, ô Vitor, não faz live no mesmo horário que eu, bicho. Eu vou acabar atrapalhando sua live aí, os seguidores vêm todos para cá, não é Gosto assim. desse Mas jeito. vamos embora. Já tem uma pergunta aqui da Lê, mas antes da gente começar, a Fazer um pergunta que não quer calar. De onde vem esse sotaque? O sotaque é uma mistura, né?
Eu sou mineiro, nasci em Minas, Fato. nasci em Governador Valadares, que é mais quente que o inferno. E fiz faculdade no sul de Minas, que já é friozinho, fiz em Alfenas. Depois fui para São Paulo, morei muito tempo em São Paulo. E aí misturou, né, o sotaque. Às vezes puxa um pouquinho de Minas, às vezes puxa um pouquinho de São Paulo. É uma mistura, mas eu sou mineiro, sou mineiro. Ah, não, eu tinha certeza, mas eu vou perguntar, né? Vai que. É, o Mas, mineiro não Flávio, perde, né, o sotaque. não, Grazi, eu acho não, mega não importante a pode. gente fazer uma introdução para as pessoas entenderem. Gente, prematuridade é todo bebê que nasce antes da 37ª semana. É uma doença muito complicada que a gente tem hoje em dia, um problema de saúde pública no Brasil. 10% dos bebês nascidos vivos, que são prematuros, podem ter problemas. Então, assim, se a gente pensar em todos os bebês prematuros, só 10% dos nascidos vivos que a gente consegue avaliar. Então, tem muito bebê que acaba não resistindo. Desses 10% nascidos vivos, 12% vão ter sequelas, dependendo da forma, da idade, das complicações. E aí a gente tem sequelas motoras, sequelas de retina, sequela visual e sequela respiratória. A gente tem um problema muito importante em relação à retina nos bebezinhos que nascem antes da 32ª semana, que são as retinopatias. Esses bebês não formam os vasos da retina adequadamente, podem ter até cegueira. Então, são vários problemas. Se a gente for falar do ponto de vista, só introduzindo mesmo, os bebês podem ter sangramento, hemorragias intracranianas, porque a matriz germinativa no cérebro do bebezinho é muito sensível à variação de pressão na UTI. E eles têm uma variação de pressão, acabam sangrando, né? Existe um exame que eu faço também, que é o transfontanela, só para avaliar esses bebezinhos na UTI quando tem sangramento. Então, assim, é um problema grave que tem como a gente remediar uma parte, sim, fazendo o diagnóstico. Lógico que existem algumas complicações gestacionais que não tem como fazer diagnóstico, mas a maioria delas a gente consegue, sim. Ok? E vamos falar desse tema que eu adoro. Vamos falar. Não, eu achei importante você falar, né? Explicar que antes de 37 é prematuro, e aí Prematuro extremo é aqueles de mais ou menos de 24 a 30, né? Que são aqueles bem pequenininhos mesmo. entendi. E aí depois de 37 é a termo, só explica aí pra gente. Depois de 37 a termo. Não é adequado totalmente, né? Mas se o bebê estiver bem, realmente tiver alguma coisinha que precisa antecipar o parto, existe mais segurança, né? De você antecipar. Lógico que aí o obstetra, uma conduta obstétrica, né? Vai avaliar se vai usar corticoide para maturar esse pulmão, se realmente pode esperar um pouquinho ou existe... Isso a gente vai falar um pouco nas restrições de crescimento, ligadas à Tá. insuficiência placentária. Eu tenho uma pergunta antes da gente entrar exatamente no assunto, mas como você falou a questão de córnea aí, tem uma pergunta aqui embaixo, tem alguma relação para você responder logo ou é melhor falar depois? Ó, o que causa a cori... Cadê? Corioamnios. Coriomielite. Isso. Não, Porque isso ela aí sempre não tem nada a ver com córnea. não tem nada a ver. Não. Então, Tá sabendo legal. Tá sabendo legal. eu brinquei quando eu fiz a live com a doutora Letícia, ela falou assim, eu falei assim, não, ela virou para mim e falou assim, Grazi, eu admiro a capacidade de vocês, jornalistas, de entrevistar uma pessoa sem saber nada. Vocês estão falando, eu falei assim, mas é exatamente isso. A nossa profissão, ela é generalista. A gente realmente Tem que tem saber um uma pouquinho de noção. tudo. Mas eu acho Uma noção interessante. Eu acho do que interessante a a gente vai falar. Igual prioridade. assim, eu tenho uma noção porque eu dei Sim, uma estudada, eu tenho uma noção porque eu sou mãe, eu fiz algumas ultrassons. Mas assim, é noção, gente. O profissional é você, então você vai falar. Por isso que eu perguntei. Então não tem sim. nada, então a gente volta depois na Poliomielite é uma infecção do líquido amniótico, né? Que pode ser comum associada à insuficiência istmo-cervical, né? Que é o colo curto, ou o colo aberto, ou o colo afunilado, como dizem, né? Tem várias expressões. Eu acho ideal a gente dividir as questões da prematuridade com os fatores anatômicos, né? Os fatores uterinos, os fatores maternos e os fatores adaptativos. Se a gente for começar aí pelos fatores uterinos, a gente tem as malformações uterinas, que são várias. Aí tem útero bicorno,
que é o útero que tem um colo uterino, mas divide em duas cabeças, como se fosse dois úteros, né? Mas com um colo uterino só, é como se fosse uma cobra de duas cabeças. O útero septado, que também tem uma septação no meio dele, o útero de Delphi, são dois úteros, imagina, a pessoa nasce com dois úteros. Né? Tem os úteros unicornos, que são úteros menores, os úteros infantis, né? Todas essas alterações, elas podem, de alguma forma, prejudicar a gestação. Não todas, né? Mas algumas delas. Por exemplo, o útero muito pequeno, às vezes, não vai suportar uma gestação até o final. Dentro dessas alterações, a gente tem o que todo mundo quer saber aí, que é a incompetência istmo-cervical, né? Que é uma incompetência mesmo do colo uterino segurar o peso do bebê, ou segurar o peso uterino. E por que isso acontece, Grazi? O colo uterino ele é formado por várias fibras musculares e por fatores genéticos que muito pouco se sabe ainda. Essa mãe tem poucas fibras musculares e tem mais fibras elásticas. Então, com o peso do útero, o colo não vai aguentando, ele vai arriando mesmo, como diz lá em Minas. Então, ele vai abrindo e vai afunilando. Eu pus até uma imagem hoje de um colo com o orifício interno aberto. Então, existem alguns fatores que a gente vai identificar no ultrassom, né? Se o orifício interno está aberto ou fechado, se existe o eco glandular endocervical, que é uma partinha mais escura ali entre o orifício interno e externo, se existe sludge. Sludge não é nada mais do que... Não sei se vocês repararam na imagem que eu coloquei hoje, tinha uma parte um pouquinho mais cinzenta dentro do colo uterino. Aquilo é um dos sinais de amnionites, que é uma secreção que a gente tem dentro da cavidade uterina. Às vezes pode ser por uma vaginose, né? A mãe tem alguma infecção bacteriana vaginal e acaba passando para dentro do colo uterino. Isso são fatores que podem levar à prematuridade, porque vão levar a parto prematuro. Então, o colo, além desse problema genético, né, de ter menos fibras musculares do que elásticas, também pode sofrer com cirurgias. As pacientes que têm neoplasia de colo, que fazem a conização, né, tiram um pedaço do colo. Então, esse colo é mais curto. Dependendo da medida desse colo, às vezes a paciente tem que fazer uma cerclagem logo no início da gestação para tentar segurar. Né? Hoje em dia evoluiu muito essa questão do diagnóstico na incompetência do colo. Eu, por exemplo, coloquei de protocolo na minha clínica todo exame que é realizado endovaginal de gestante tem medida do colo, com tabela, onde a gente coloca os percentis da espessura do colo para cada idade gestacional. Então, isso existe protocolado. Você falou que você colocou na sua clínica porque isso não é protocolo? Para falar a verdade, o protocolo hoje em dia é fazer medida do colo no morfológico, de segundo trimestre, de 22 a 24 semanas, sempre via endovaginal. Não existe medida do colo via abdominal. Então a mãe fica assim, doutor, vou ter que fazer outro endovaginal, vai. Porque é a única forma da gente ter segurança que eu estou medindo o colo e estou vendo se não tem nenhum sinal de amnionites, que seria o sludge, né? Então, assim, eu coloco porque eu acho que é mais seguro, porque às vezes se a gente tem uma paciente que já tem uma incompetência muito grave, eu vou fazer diagnóstico antes. Então, todos os exames que eu faço endovaginais, principalmente os morfológicos de primeiro, e os exames bem lá no início, eu vou colocar a medida de colo. Vou te contar uma história de médico, né? Eu bato tanto nessa tecla de incompetência istmo-cervical, quando a paciente tem um sangramento, fazer endovaginal para pesquisar, avaliar realmente, porque assim, o obstetra, quando avalia via manual, né? Ele vai lá e faz o toque, você deve ter passado por isso na gestação. Ele não consegue sentir que o orifício interno do colo uterino está aberto. Ele sente que o orifício externo está aberto. E é quando começa a entrar em trabalho de parto, né? Que ele sente, tem 2 dedos, 3 dedos, né? Os centímetros de dilatação para o parto. Já a paciente que tem algum sangramento e começa a abrir o orifício interno, isso não é possível ver no exame físico, né? Fazendo toque vaginal, só com ultrassom. Então, não tem como a gente fazer diagnóstico só pelo exame físico. Então, a paciente que tem um sangramento volumoso, às vezes, no primeiro trimestre ou no segundo trimestre, é ideal que seja feito um estudo endovaginal complementar para ver se realmente esse colo está fechado, se não tem algum sinal de infecção ou com qualquer outro problema no colo. E falar de tratamento desses colos.
Existem cerclagens, né, que tem uma idade gestacional que não cabe muito a minha falar, porque eu não sou obstetra, né, eu fico mais na parte diagnóstico, mas quando é feito o diagnóstico, o colo está aberto, a gente consegue fazer a cerclagem, que não é nada mais do que costurar mesmo esse colo uterino, com a intenção de tentar segurar mais tempo. Hoje em dia ainda existe mais do que isso. Existe uma estrutura chamada Pessário, que chegou no Brasil e já está sendo usada. Aqui em Vitória tem poucos médicos ainda trabalhando, mas em São Paulo, quando a gente precisa, eu mando a paciente para lá. É uma estrutura de borracha, a gente coloca no colo uterino e ele vai mudar o vetor. É nada mais do que pensar que o útero está pesando assim, você muda o vetor, então pesa menos no colo e segura um pouco mais a incompetência. Esse ano eu estava complementando e acabei mudando de assunto. Esse ano eu tive uma história médica, por exemplo. Eu fiz parto só na época da faculdade. Esse ano eu fiz um parto durante o ultrassom. Foi uma história triste, porque é uma paciente que tinha uma perda gestacional por incompetência do colo. Chegou em contração no hospital com 24 semanas, Grazi, e teve o parto. Você imagina? A gente não está falando de uma coisa simples, a gente está falando de uma coisa grave. O colo tem que ser medido e tem protocolo para medir. Não pode ser medido de qualquer forma, né? Então tem que ser um médico que faça realmente a medida do colo, porque tem várias pacientes, várias pessoas que mandam mensagem para mim: ah, doutor, hoje mesmo teve um monte, umas 20, do Brasil inteiro. Eu perdi meu bebê por causa de incompetência do colo. Não fizeram um diagnóstico. Realmente, às vezes não se faz o diagnóstico, porque o colo pode abrir de uma forma que não tem como ver, né? Porque a gente não sabe até onde vai segurar essa fibra muscular. A gente não sabe a porcentagem que a paciente tem de fibras musculares no colo uterino. Já existem alguns estudos com uma forma que a gente chama de elastografia, que é como se fosse um ultrassom um pouco mais evoluído, onde ele consegue quantificar quanto o colo é duro, né? Quanto esse colo tem de fibras musculares. Só que é uma coisa muito experimental ainda, está começando a sair os artigos agora. Então, o que a gente tem hoje de protocolo, se a paciente não puder fazer medida do colo em todos os exames, que faça pelo menos no morfológico de primeiro trimestre e no morfológico de segundo trimestre. Entendeu? Tá, mas aí me surgiu uma dúvida aqui que uma pessoa acho que perguntou aqui também. Era a pergunta era a minha pergunta inicial, mas acabou que a gente já entrou mesmo no assunto melhor assim. Quais exames que são realmente obrigatórios? Porque, assim, de tudo que eu já li e já lembro, assim, lembro das minhas gestações que já tem muito tempo, tinha, né, o primeiro para identificar realmente se estava grávida, e depois, por volta de 12, 13 semanas, que é, né, transcendência local, e aí depois, para mim, foi falado que obrigatório já seria o morfológico, né, em torno de 22 semanas. Ou seja, de 12 a 22 semanas, são tempo. 10 semanas aí. É muito tempo. E aí, foi uma pessoa falou assim, e nesse tempo é o tempo que geralmente se perde o bebê. Então, como fazer essa medição? Como avaliar? Tem que fazer outro exame no meio? Tem que fazer mais exame? E dá para... É sintomático que alguma coisa disso está acontecendo ou não? São duas perguntas, ou três, sei lá. Fez 3 aí. Vamos lá. E aí eu vou entrar um pouco nessa parte de ultrassom, porque depois eu vou precisar de puxar o gancho para a parte de restrição, né, e de percentil de crescimento, tudo isso. É ideal que você faça um exame inicial. Exame simples, obstétrico, inicial, endovaginal. Nesse exame, a gente vai avaliar algumas coisas importantes. Primeiro, se o saco gestacional está dentro do útero, porque a gente pode ter uma gestação ectópica, ou pode ter uma gestação de localização incerta, que a gente fala. Às vezes, isso acontece muito no consultório. Às vezes a paciente faz um beta-HCG. Gente, beta-HCG tem 2. É o beta-HCG qualitativo, que vai falar sim ou não, estou grávida ou não. E o quantitativo, que vai te dar quanto você está grávida, quanto que esse hormônio HCG está circulando no seu sangue. O que eu falo com as minhas pacientes? É ideal que você faça sempre o quantitativo. Porque o qualitativo, estou grávida. Beleza, agora eu estou grávida de 3 semanas, vou fazer um exame. Aí gera aquela comoção, que vai chegar lá, não vai ver nada. Porque não tem que ter nada com 3 para 4 semanas. Às vezes, quando na 4ª semana, a gente vai ver um saquinho gestacional. Então, assim, se você fez o beta, espera o beta quantitativo chegar a 3.000,
Às vezes a paciente chega para fazer o primeiro exame com beta de 500, aí não vê nada. Nossa, doutor, mas eu estou gestante. Aí me mostra o beta-HCG, está com 500, 600. Realmente não vai ver nada. Está começando a gestação ainda. Então, assim, fez o primeiro exame, avaliou que existe um saco gestacional, avaliou que é uma gestação viável, que existe saco gestacional, que existe embrião, que existe vesícula viterínica, aí sim, você fez uma datação. Tem uma noção de realmente quanto que eu tenho de idade gestacional. E aí, até a 13ª semana, é ideal que você faça o morfológico de primeiro trimestre para fazer a datação da sua gestação. Isso eu falo sempre. Data da última menstruação só serve até o primeiro morfológico. É uma base que você tem de idade gestacional. Lá no morfológico, a gente vai ter a melhor CCN, que é o tamanho da cabeça ao bumbum. É crânio-nádega, chama CCN. Por que que é a melhor medida? Porque nessa época, a nossa espécie, o ser humano, tem a menor variação biológica. Então, quando eu tenho a menor variação biológica, eu consigo fazer uma melhor datação. E é esse exame que eu uso para confeccionar os gráficos de crescimento durante toda a gestação. Então, fiz o primeiro, beleza, estou grávida, já tenho BCF, é compatível com a data da última menstruação. Vou para o morfológico de primeiro trimestre. No morfológico de primeiro trimestre, faço medida do colo, e aí vou puxar outro gancho, faço o Doppler das uterinas, que vai falar para mim se eu tenho risco aumentado ou não para pré-eclâmpsia, para insuficiência placentária, para restrição de crescimento. Olha a importância disso, é impressionante assim, o quanto de informação que a gente tem em um exame. E as pessoas ainda continuam fazendo somente a translucência, que só vai falar da nuca do bebê, mais nada. Né? E às vezes um bebê com síndrome de Down tem a nuca normal. Então é uma coisa assim. Então fiz esse exame, datei, belezinho, o colo está tranquilo, eu só vou repetir a medida do colo se eu tiver um sangramento. Ou se eu tiver um antecedente, né? É uma paciente que já tem um parto prematuro, for incompetência do colo, vamos ficar mais de olho, né? Quando a gente for descobrir o sexo na 16ª semana, que é a idade para se descobrir o sexo, não antes, vamos fazer um endovaginal também para complementar, para ver como é que está a evolução desse colo? Beleza. Agora, se a paciente não tem sangramento, não tem nenhuma secreção vaginal, porque às vezes o SLUD pode demonstrar infecção por secreção vaginal, secreção mesmo, não é corrimento não é aquele corrimento branquinho de cândida, é secreção, às vezes com cheiro, que é um sinal de infecção. O colo ele não fica inflamado, e ali tem pus ali dentro, entendeu? O líquido amniótico fica espesso, não fica aquele líquido pretinho, ele fica cheio de partículas, que a gente chama de ecogênica, porque são mais claras. Então, é um colo que está inflamado com uma secreção, entendeu? Então, eu acho que é nesse ponto aí. E depois, no morfológico de segundo trimestre, fazer, sim, a medida do colo. Até para fazer a medida do colo, existem alguns protocolos, né? Que a gente discute isso sempre entre os colegas, porque cada dia lança um artigo. Eu defendo que o colo não tem que ser medido somente colocar o transdutador e medir. Você tem que fazer manobra de valsalva. Então, o que é manobra de valsalva? É como se fosse o homem faz no exército, soprar. Porque você aumenta a pressão intraabdominal e faz com que o colo, que às vezes está incompetente, mas está fechadinho, abra. Eu fiz o diagnóstico de um caso assim, de uma paciente minha que está internada, está fazendo o tratamento para o SLUD, porque ela tem SLUD também, para esperar a cerclagem, porque você não pode fazer uma cerclagem com SLUD, porque tem uma infecção ali. Então, essas pacientes são internadas, fazem tratamento com antibiótico. Depois que sumiu o SLUD, no caso dela, a gente está fazendo um acompanhamento semanal. Sumiu o SLUD, pode ser claro. Entendeu? Essa paciente chegou para fazer a medida, o colo estava fechadinho assim. Ó. Eu falei, querida, faz força aí. E apertei um pouquinho a barriga, porque a gente tem que apertar o fundo uterino. O colo fez assim. Eu falei, ixi, temos uma incompetência. Saiu do consultório, já foi para o hospital, está internada e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Vai sim. Entendeu? Então, assim, é muito complexo, né? Porque eu acho assim, o ultrassom e a medicina fetal, eles vêm evoluindo muito, muito, muito. Cada dia, muito artigo. Então, a gente que fica mais atualizado, a gente sempre está buscando o melhor para o paciente, fazer diagnóstico cada vez mais cedo. Então, o morfológico de primeiro trimestre, hoje, eu considero o exame mais importante da gestação. Coisa que antes era só para medir a nuca. Então tá, então vamos lá para recapitular para a galera leiga aqui. A gente faz o primeiro para identificar se está realmente grávida, 6, 7 semanas, né?
A partir de 6, né? É. E aí depois 12, 13, que é o que o pessoal conhece a translucência, mas você está falando que é bacana fazer a morfológica nisso também, né? Que é o do primeiro trimestre. E aí depois, qual é o próximo? Depois, na 16ª, confirma o sexo. Mas esse é obrigatório não, é só para confirmar sexo. Sexo. Então, obrigatório mesmo seria depois o morfológico do segundo trimestre, que é 22 até 24 semanas. Isso aí. E depois tem mais um? Mais Depois a gente algum faz obrigatório? E aí é uma coisa que eu entro também, que eu gosto de falar. Todo exame depois do morfológico é ideal que seja feito com Doppler. O que é o Doppler? O Doppler vai estudar os vasos materno-fetais. Então, quando eu vou lá, você deve lembrar disso, você teve 2 gestações? O povo aí é 2. coelho, né? Não tem televisão, não, né? Olha, tem televisão. Olha, eu acho pouco, 2. Eu tô querendo mais. Mentira. Isso aí, vou fazer Não, mas eu tô aqui. Não, eu ouvi você falar, por exemplo, esse negócio de soprar. Nunca fiz isso, tá? Isso daí eu já te garanto. Então, o que a gente estava falando mesmo? Que eu já me perdi aqui. Você Depois estava dos exames do morfológico. falando. Depois do morfológico, é ideal que a gente faça o Doppler. Porque o Doppler, quando eu coloco o Doppler para fazer o estudo da artéria umbilical. Então, vou lá e estudo a artéria umbilical. A artéria umbilical vai me falar se essa placenta está legal, né? Se é uma placenta suficiente, se ela mantém esse bebê bem. Aí vou lá e estudo a artéria cerebral do bebê. O que vai me falar? Informações sobre redistribuição de fluxo. Se o bebê recebe o sangue, não precisa reprogramar o fluxo. Ele não precisa mandar esse sangue para alguma área que é mais importante, porque não está recebendo tanto que precisa. Depois a gente vai para as artérias uterinas, que é a adaptação dessa placenta na mãe, né? Então, assim, todo exame depois do morfológico é ideal que seja feito com Doppler. Não é legal a gente fazer um obstétrico simples, porque quando eu faço obstétrico simples, eu vejo crescimento se o bebê está vivo. Só. Quando eu faço o Doppler, eu vejo vitalidade fetal. O que eu preciso depois do morfológico? Ver vitalidade fetal, não é? Então não tem como você fazer um simples obstétrico só para olhar, o bebê tá lindo, tá bonitinho, tá mexendo, e às vezes tá com uma insuficiência placentária e a gente não tá conseguindo ver. Você imagina, olha a complicação. Então, Sim. eu particularmente não gosto de fazer, eu nem marco o exame lá na clínica depois do morfológico sem Doppler. Então, eu faço realmente todos com Doppler para oferecer mais segurança para o paciente e também ter mais segurança nos exames que eu estou fazendo. Eu como fiz, né, poucos ultrassons, eu lembro exatamente que eu fiz, depois do morfológico, eu fiz o Doppler por volta de 28 a 30. 2 semanas, né, acho que foi isso. E aí eu acabei fazendo no final também, porque as crianças não nasciam, então só para ver se podia esperar se estava tudo bem. Tá bem no forno, dá para esperar, né? Tava tudo tranquilo. Os meninos gostavam da casinha. Mas aí eu lembro que na época tinha uma questão que surgiu, que eu fui até ler sobre isso, né? Aquela mãe que futuca tudo no tal do Google. Que falava que não existiam estudos que comprovavam, mas também não existiam estudos que não comprovavam a questão de ser prejudicial ou não se fazer muitos ultrassons. Uhum. E aí? Pode fazer muito? Posso ir lá toda semana, fazer ultrassom? Como é que é isso? Se eu quero, né? Porque tem umas pessoas, né, compra máquina de ultrassom, fica namorando a criança. Tô indo aí. Então, aí tem uns negócios assim, eu quero saber assim, não é ideal, é prejudicial, não é? Pode, se quiser, né? Se quiser pagar, ir lá toda semana, pode ir lá ver o filho. Como é que é isso? Vamos lá. No primeiro trimestre, a gente evita de fazer muito exame, porque antigamente se falavam do efeito térmico do Doppler. Porque o Doppler ele acaba esquentando, né? E as máquinas antigamente não têm o índice térmico que tem hoje. Então as máquinas não esquentam mais, né? E ninguém vai ficar 30 minutos ali ouvindo o batimento do bebê no primeiro trimestre. Ouve rapidinho, né? E pronto. Então, antigamente falavam que podia ser iatrogênico para o embrião, nessa fase, usar o Doppler muito tempo. Só que a gente tem que lembrar uma coisa: o ultrassom não tem radiação. O ultrassom é um estudo de ondas sonoras, é como se fosse um morcego que manda a onda sonora
recebe e transforma aquilo tudo através de um computador em imagem, né? Só que, aí que vai. Se você começa a fazer ultrassom toda semana, eu já sei que você é uma mãe um pouco ansiosa, né? Então, assim, eu não acho muito legal se fazer ultrassom toda semana. Por quê? A gente vai medir o bebê, vai dar um peso. Aí, de uma semana para outra, não cresceu muito. Crescimento fetal tem que ser avaliado de 15 em 15 dias, não toda semana. Então, começa a gerar uma ansiedade desnecessária. Lógico, existem casos e casos. Paciente em insuficiência placentária internada vai fazer exame, dependendo do grau de insuficiência placentária e restrição, às vezes diariamente. Porque eu tenho que saber se esse bebê está entrando em sofrimento e, ao mesmo tempo, eu preciso que ele engorde. Então, aí é um caso diferente. Agora, por exemplo, eu recebo muita mãe que vai lá para fazer o Doppler e quer fazer o 5D também, quer ver o rostinho do bebê. Então, ela acaba indo mais vezes, entendeu? Porque a gente vai tentando, às vezes o bebê não está muito afim de mostrar o rosto, aí volta, vai, mas aí não tem problema se fazer muitos ultrassons. Mas a questão psicológica, eu acho que não vale a pena se fazer toda semana, que acho que gera ansiedade, igual eu recebi uma mãe hoje. Eu tô vindo aqui porque semana passada eu saí correndo da clínica porque falaram que tinha um cordão enrolado no pescoço. Meu Deus. Aí eu vim aqui, fiquei 4 dias esperando o plano liberar para eu vir aqui para você me falar que o cordão não tá no pescoço. Eu falei, eu não vou falar onde está o cordão. Não Mas interessa. você é doido? Eu falei, sou. Para que eu vou falar onde está o cordão? O Doppler da umbilical tá bom? Significa que o cordão não está apertando nada e não está se apertando. Então, o fluxo de sangue está entrando e saindo da placenta bonitinho. Gente, cordão umbilical enrolado no pescoço não é problema. Eu nasci com 4 circulares. Gente, esse cordão é problema para tudo. Coitado desse cordão, né? Pessoa, gente, deixa o cordão em paz. Existem orientações de algumas sociedades, até fora de ultrassom, de medicina fetal, em que não é que proíbem, mas orientam o médico examinador a não revelar que existe circular de cordão. Entendeu? Eu, particularmente, não gosto. Eu não cito, a não ser que seja uma circular muito importante, que tenha repercussão no estudo de vitalidade do bebê. Aí é diferente. A gente, quando entra nessa parada do cordão, fala assim, mas quando que vai ter problema? Um problema raríssimo, eu nunca vi com repercussão no Doppler, porque geralmente se acontecer, o bebê vai entrar em óbito, se chama nó verdadeiro de cordão. Mesmo assim, existem vários bebês, aí você pode perguntar para um monte de obstetra. Eu vi que a Ana está aí também, que é já tem mais tempo de obstetrícia. A maioria dos bebês nasce com nozinho, né? Não tem problema, porque o cordão umbilical não é simplesmente uma mangueirinha com 3 vasos, entendeu? Ele é uma mangueira que tem 3 vasos e tem uma geleia, que chama geleia de Wharton, que aquilo é grosso pra caramba. Aquilo não dá um nó fácil, né? Então, mesmo que dê o nó, a repercussão do fluxo não vai ser prejudicada, né? Então, assim, não tem preocupação, gente, com o cordão. Não, esse cordão mas assim, né, como eu acompanho, né, há muito tempo nesse trabalho, muitos obstetras, muitos médicos ultrassonografistas, e também por ter vivido na pele, eu tenho certeza que você faz questão de não falar, só vai falar realmente se tiver um porquê, pelo fato de você trabalhar de uma forma humanizada. Você sabe que aquilo ali é uma informação desnecessária que vai poder abalar a cabecinha de uma grávida que já está abalada, fragilizada por outras questões. Então, não precisa falar, porque também não é relevante, né? Não é uma causa de parto prematuro, não é uma causa de prematuridade, não é uma indicação de parto, né? O que eu vejo, Flávio, por aí, infelizmente, é, às vezes, o médico ultrassonografista falando isso, porque, sei lá, por quê, né? Não vamos entrar nesses méritos, ele acha que está na hora de tirar o bebê, porque eu ouvi isso, né? Com 38 semanas, o seu filho tá ótimo, tá formado, tá com mais de 3 quilos, vai lá tirar esse menino. Eu falei, gente, mas vou tirar esse menino. Por que, gente? O menino tá quieto aqui. Ficou mais 2 semanas, lindamente lá quieto. Eu acho que a gente tem um problema muito, muito sério, assim, nessa questão de imagem e obstetra, né? Assim, às vezes,
porque a questão, a medicina muda muito, né? Você vê, antigamente, Grandum, que é o infeliz que inventou o tal do grau da placenta, que eu odeio ele, posso falar que não tem problema, que eu não uso Granum nos meus laudos, inventou que a maturação da placenta teria que ser graduada. Em 3 não, porque ele usa o 0 também, né, que é a placenta 0. E aí, os obstetras achavam, né, antigamente, que uma placenta muito madura, muito heterogênea, não passava o fluxo sanguíneo adequado para o feto, e por conta disso, os partos eram feitos por simplesmente achar que o grau da placenta era importante. A placenta é um órgão extremamente importante e é um dos órgãos menos vistos na gestação pelos ultrassonografistas. E é um órgão que tem muitas alterações, muitas malformações, tem implantação anômala de cordão, implantação marginal, velamentosa, tem corioangioma, que é um tumor de placenta, tem descolamento de placenta. As mães gestantes que fumam, elas ficam com a placenta heterogênea mais cedo, mas aí é diferente, né? Uma mãe com 24 semanas, com uma placenta grau 3, opa, tá muito heterogênea, tá muito calcificada, abriu os cotilédocos já, tá esquisito isso aqui. Ou uma placenta muito heterogênea também, sugerindo várias áreas de infarto placentário, que aí a gente vai falar disso na parte de insuficiência placentária. É diferente, né? Só que eu acho que se criou muito mito em relação a como avaliar a vitalidade do bebê, mas eu não nem interpreto isso como mito, sabe? Eu acho que foi a evolução da medicina. Era o que tinha na época, aí depois veio o Doppler veio trazendo mais informações mais seguras, né? E aí as coisas, né, foram evoluindo. Só que a gente tem que evoluir também, a gente não pode estar avaliando o grau de placenta até hoje. Eu avalio a textura da placenta, eu coloco isso no meu laudo, eu acho muito importante. Agora, o grau eu não coloco. Show. Olha só, você disse que a gente ia dividir em 3 partes. Vai dar 3 horas de live. Então, eu tô pensando nisso daqui. Eu já tô até te convidando para terminar essa e começar outra. A gente falou de uma questão só? Falou da questão anatômica, né? Que seriam as malformações. Só de malformação. Isso aí, os úteros mal formados, que a mãe já nasce com essa malformação. E aí, por exemplo, os úteros septados, dependendo da implantação da placenta, se for no septo, pode favorecer descolamento. Úteros muito pequenos, né, úteros infantis, às vezes a mãe não consegue evoluir e segurar a gestação até o final. Né, os úteros rudimentares, aí tem várias coisas, é mais raro, mas assim, acho que não é raro a gente ter uma complicação de malformação uterina que não vá para frente. Eu tenho várias pacientes que têm útero bicorno e nem sabiam que tinham útero bicorno, engravidado, depois que a gente foi ver, ou útero septado também, eu não fico tão preocupado. Eu acho que o foco maior é a gente pensar na incompetência ítmico-cervical, que é, sim, uma alteração do colo, e pode ser decorrente de uma cirurgia, como eu falei, só fazendo um resumão aqui, decorrente de uma conização, paciente que teve um HPV e teve que tirar essa lesão. Então, toda paciente que fez conização tem que fazer medida de colo, porque o colo é mais curto, ou as pacientes que realmente têm essa predisposição a colos curtos. Lembrando, paciente que já teve uma perda é suscetível a ter de novo. E por aí em diante. Então, a paciente engravidou, teve uma perda do nada, ninguém fez diagnóstico. Antes por exemplo, uma perda precoce, tem que investigar a incompetência do colo. Isso é importante, né? Essas pacientes que já tiveram uma vez têm um risco muito aumentado de ter novamente, né? Você vê, a gente acaba descobrindo às vezes na segunda, terceira perda, né? Por quê? Por que não foi feito o protocolo? Por que não investigado? Eu acho que perder uma gestação é uma coisa assim, para uma mulher, para uma mãe, para uma família, é dilacerador e às vezes não consegue fazer diagnóstico. Eu já tive casos que mesmo com o diagnóstico, o colo não segurou. O bebê acabou nascendo muito antes da hora e foi a óbito. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Isso que você falou aí, Flávio, eu acho muito importante, porque eu acho que não se valoriza as perdas gestacionais, sabe? Principalmente quando é no início. As pessoas não valorizam, não sabem lidar com esse sofrimento, não sabem nem como encarar esse tipo de luto, sabe? Não sabem o que falar com a mãe. Eu falo porque eu já passei por isso com amigas lá no passado, eu realmente não sabia o que falar com elas.
se tinha que falar, como falar, seria diferente se elas tivessem, né, um filho já nascido e ele morresse, né? Porque aí tem aquele protocolo, né? Protocolo não, né? Mas assim, tem o enterro, a gente vai, abraça, chora. É diferente quando você tem uma perda gestacional, né? Então, assim, eu já, de antemão, quero falar para todas essas mães que estão aqui, que eu estou vendo aqui os comentários, várias falando que perderam. Quero deixar, assim, meu abraço para vocês, falar para vocês não desistirem de ter um filho, se, né, se realmente esse é o sonho de vocês, procurarem ajuda de especialista para descobrir as causas, o porquê, se cercarem de informações para que isso não aconteça novamente. Grazi, é importante a gente entender uma coisa. A maioria das perdas gestacionais no início, né, elas são perdas ligadas a crescimento hiperplásico, não hipertrófico. O que é isso? É na época da proliferação celular. Então, os bebês que não vão para frente no primeiro trimestre, a maioria deles tem problemas genéticos. Então, assim, o que eu tento passar para a mãe durante o exame é que não é agradecer que isso aconteceu, mas é pensar que poderia ser muito pior. Porque se esse feto acabasse evoluindo, passando o primeiro trimestre, chegando até a nascer, a gente teria múltiplas complicações, que são as complicações que eu lido no consultório, que são aqueles fetos muito mal formados, aqueles fetos que às vezes a gente não tem como oferecer o aborto e a família também não quer, porque eu acho que isso é uma questão toda individual, que nós como médicos temos que oferecer quando é possível, mas é uma decisão do casal, então não vem ao caso. Mas assim, é pensar que aconteceu, então vamos parar, vamos investigar, vamos ver se é um problema nutricional, será que a idade materna não está muito avançada, será que existe um problema genético na família, eu tenho que fazer um aconselhamento genético antes de pensar em engravidar, porque as pessoas acham que simplesmente vamos ter relação sexual e vamos engravidar, né? Não adianta, vamos tomar um ácido fólico antes. Então eu falo sempre, continua tomando o seu ácido fólico, espere de 3 a 4 ciclos, não para a questão do útero, porque também o útero precisa se limpar, né? Precisa acontecer, mas para a questão da sua cabeça. Sim. Porque você acabou de perder, às vezes, a primeira gestação. Imagina, uma mãe de 28 anos, acabou de casar, aquela coisa toda, né? Engravida, o sonho ali depositado, a família, tudo, e do nada dá errado. Você precisa de um tempo. Mesmo que seja uma gestação inicial, e a gente saiba que isso pode acontecer, precisa de um tempo. Então, vai descansar, dá um tempo. Daqui a pouco você engravida de novo e as coisas dão certo. Só que quando isso começa a ser recorrente, é adequado que se faça uma investigação. E às vezes isso não acontece no Brasil. E as pessoas... Eu vejo muito grupo de tentante, né? A Letícia tem grupo de tentante até no Japão. Tem. Né? E assim, realmente, às vezes, a gestação natural não é indicada mais. Realmente, a pessoa precisa de um tratamento, né? Porque, de forma natural, ela vai acabar recorrendo a perdas. E isso não é saudável, isso acaba com o casamento, isso acaba com a vida de uma pessoa. Então, assim, teve uma perda gestacional, você é jovem, não está com uma idade materna avançada. Idade materna avançada é acima dos 35. Mas eu tô velha, doutor? Não. Mas acima dos 35 a gente tem maiores riscos de ter complicação. Então não posso engravidar? Também não, pode. Mas se busque informações, busque vários profissionais, mantenha uma vida saudável, alimentação, atividade física, controle de estresse, tudo isso, entendeu? Porque você não tem mais 20 anos. Então a qualidade dos seus óvulos é diferente. Né? Com certeza. Então, a gente fala de prematuridade, um fator de prematuridade é gestações em mulheres com menos de 17 anos. O corpo não está pronto. E gestações acima de 35 anos. Favorecem risco aumentado para parto prematuro, consequentemente, prematuridade. Então, assim, mas você não está generalizando. Não. Tem que ter mais cuidado. Né? Eu tive uma paciente mês passado que ela tem 40 anos. Aí a gente faz o cálculo de risco para síndromes, né? Antes de fazer o exame e depois. O cálculo de risco dela, sem fazer o morfologia de primeiro trimestre, já era aumentado para síndrome de Down. Aí eu falei, vem cá, deixa eu te explicar. Isso aqui, sem fazer o seu exame, você tem um cálculo de risco aumentado por conta da sua idade. Agora, com o exame, isso vai diminuir. Então, você imagina, né? A idade vai avançando, o risco vai aumentando, né? Não, tem que ficar claro. Deixa eu te falar uma coisa.
você topa a gente responder essas perguntas que estão aqui? Top. Porque assim, e aí depois começar uma outra para falar dos outros fatores, porque se a gente Vamos. começar outra, a gente perde essas perguntas do Porque pessoal a que fez gente aqui. tem fator de restrição de crescimento e insuficiência placentária, que é muita coisa, e os Então, fatores adaptativos aí também. eu vou fazer as perguntas e aí você Isso. tenta responder assim de uma forma mais sucinta. Gente, muita pergunta, peraí. Senhor, deixa eu ver se eu consigo abaixar tudo aqui. Eu vou tentar responder as coisas que são pertinentes ao ultrassom, tá, Grazi? Para não... Não, com certeza. Peraí. Vamos lá. O pessoal tá falando Vamos. aqui para deixar a live salva. Vou deixar, gente. As duas, Depois as você vai para o 1000 meu que a gente... canal também, do YouTube. Peraí. Caraca, vocês falam em Brasil. Peraí. Ó, acho que eu cheguei aqui. Boa noite. Tenho IC, estou com 31 semanas. Vou lendo aqui, hein? Peraí. Sei nem o que é IC, hein, gente? Olha lá, hein? Do colo. Ah, tá. É a sigla do que você falou até agora, tá, joia? Vamos. Que joia. Como eu queria que vocês falassem sobre hematoma subcoriônico. Você já falou, né? Não. Então fala. Bem rapidinho. Ah, Brasil. Vou fazer um lanche. Isso. Gente, vou pedir aqui um lanche. Hematoma retocoriônico, né? Não é nada mais do que um sangramento entre a região coriônica. Por que é importante a gente quantificar, fazer diagnóstico disso? Isso acontece geralmente no primeiro trimestre. Entre uma camada do útero e a camada coriônica, descola. É o descolamento que todo mundo fala, só que eu não gosto muito dessa nomenclatura de descolamento, eu não acho legal. Então, o hematoma retocoriônico é quando sangra e a paciente realmente tem sangramento vaginal. Qual que é a importância? Tem que ser medido, quantificado, qual o tamanho do hematoma e qual o tamanho do saco gestacional, e tem que ser fornecido uma porcentagem. Hematomas retocoriônicos superiores a 30% têm risco aumentado de aborto. A gente chama de aborto evitável, né? Porque ele pode escolar o saco gestacional inteiro e a paciente acabar evoluindo com aborto. Outra coisa, a localização do hematoma também é importante. Existe o córeo liso e o córeo frondoso. São duas áreas que circulam o córeo. Quando esse hematoma está no córeo frondoso, que vai ser a área que vai se transformar na placenta, ele também pode favorecer ao risco aumentado de perda gestacional, de primeiro trimestre. Existem alguns diagnósticos diferenciais. O hematoma subamniótico, por exemplo, é um hematoma da parte interna da cavidade amniótica, onde tem uma membrana, ali também pode sangrar e o paciente ter sangramento, né? Então, são alterações que têm que ser diagnosticadas, tem que avisar o obstetra passa alguns medicamentos, repouso, né? Todas essas questões, né? E também podem levar, não a parto prematuro, porque se a gente pensar mais na frente, já não tem mais essa área. O que pode acontecer é um descolamento prematuro de placenta, né? Placenta descolar, por outros fatores, né? Pressão alta, útero com várias cirurgias já, então é diferente. Mas o hematoma retocoriônico é ideal ser acompanhado, quantificado, a porcentagem, a localização e tratado, né? Aí o obstetra trata. Tá. Aí a outra fala para você falar sobre pessário. Isso você falou sim, que inclusive disse que, né? Você levou já paciente para São Paulo, não tô doido. Isso você já explicou. Isso você já explicou, que é uma forma diferente de cerclagem, não é? É uma alternativa. Às vezes, alguns médicos acabam cerclando e colocando o pessário junto. Trava tudo ali para... Trava e reza, né? Para dar certo. Tá. Aí é aquela pessoa que perguntou da corioamianite, que você já falou. É um sinal de infecção. Então, aí depois ela falou, tive 2 gestações, uma eu perdi com 22 semanas, e outro parto com 25 semanas, um faleceu após um tempo, tudo por causa dessa bactéria. O que fazer para evitar e se cerclar e não perder?
Então, essa questão de... A gente não tem como saber, né? Se a cerclagem vai ser efetiva, né? Tem estudos que falam que cerclar ou não cerclar não vai adiantar nada. Mas já tem vários estudos, pelo menos saiu um artigo aqui de 2019, que eu estava lendo e estudando, já fala da efetividade da cerclagem. É simples, né? Você tem um colo aberto, você vai lá e costura. Se você pegar realmente uma estrutura boa e conseguir costurar, provavelmente vai, né, ser efetivo. Mas se não tiver espaço para você costurar, aquela pequena parte que você costurar, às vezes não vai segurar, né? É simples, né? Você amarrou, ficou pequeno, não segura, né? Sim. Eu recomendo muito essas pessoas que têm essas perdas gestacionais seguirem o Glaucio. Glaucio Nascimento é um colega do Nordeste, tem uma experiência maravilhosa, ele fala muito sobre cerclagem e trata muito cerclagem, né? Ele faz cerclagem guiada pelo ultrassom, é um dos únicos aí no Brasil que fazem isso. E ele tem uma experiência muito grande. Ele sempre está mostrando, assim, ele cerca a paciente e antes do parto ele tira a cerclagem para a paciente parir, né? Olha que beleza, você suturou, esperou até o tempo que você precisava, vai lá, tira o pontinho e espera o trabalho de parto. Então, isso é o padrão ouro, né? Tá, mas olha só, ela fala assim, é tudo por causa dessa bactéria. É porque, assim, ela tem isso, é uma bactéria específica? Não, assim, o colo ser curto ou o colo ser incompetente nem sempre vai estar associado à amionite, entendeu? Entendeu? Entendi. A mionite pode sim favorecer, só que nem sempre, é o que eu falei, você pode ter o colo incompetente por uma variação das fibras musculares, serem mais elásticas. E você pode ter o colo abrindo por uma infecção muito grave ali, uma infecção que subiu da vagina e fez com que aquilo. Então, assim, a paciente que tem muita infecção, então ela tem que fazer os testes, ver aqueles testes streptococcus, né, avaliar com o obstetra, né? Tá, beleza. Aí depois a outra falou que ela perdeu, né, o bebê com 25 semanas, porque não sabia que tinha o IC. Hoje ela está de 31 semanas, mas está cercada e com pessário, segue em repouso semi-absoluto, só levanta para ir ao banheiro e na consulta. Show. Deus Quais ilumine. tratamentos... amém. Quais Garotinha tratamentos pra posso... gente. Quais tratamentos posso fazer antes de engravidar? A última perda tem um mês. Os médicos disseram que aí isso você fala ou tem que ser obstetra? Eu acho melhor o obstetra mesmo, né? Investigar e aí tentar fazer os protocolos de pesquisa morfológica primeiro, com medida de colo, né? E avaliar. Às vezes a paciente nem foi uma perda gestacional por incompetência, porque às vezes não foi diagnosticada incompetência, né? A gente não sabe. Sim. E realmente deu tempo de fazer esse diagnóstico. A maioria das pacientes chegam no hospital com o colo aberto. E aí você não sabe se foi uma incompetência, se foi um aborto, né? Não, Se foi não dá uma para saber o infecção, motivo, né? né? Então, assim, Tá, tem que fazer toda a investigação. beleza. Ó, vamos lá. Ai, cadê? Doutor faz medição de colo com 12 semanas, depois só com 22 semanas. Foi aquilo que eu falei. E as perdas geralmente acontecem nesse período de 10 semanas, sem transvaginal, 10 semanas sem exame é muita coisa. Também Muita acho. coisa. Também acho. Depois da cerclagem é necessário avaliar sempre o colo do útero. Então, isso aí é uma coisa que eu vi você falando, que a paciente cerclou e queria fazer exames semanais. O que acontece? Geralmente a paciente tem o colo uterino incompetente, está cerclado, né? E tem risco de infecção. Então, assim, depois que a gente faz o diagnóstico, toda semana eu não acho muito adequado. Cerclou, vai monitorando, dependendo do que o obstetra achar, isso vai depender muito da idade gestacional. Porque, querendo ou não, você vai mexer no colo, você estimula um pouquinho. Então, assim, tá cerclado? Deixa quietinho. Lógico, por exemplo, a paciente nossa que está internada, ela ainda não cerclou. Então, a gente está fazendo a medida, não para ver se o colo vai abrir mais, mas para ver o sinal de infecção. A partir do momento que a infecção cessar, aí o obstetra vai fazer a cerclagem. São situações diferentes, entendeu? Mas depende muito, assim. Né? A maioria dos obstetras que cercam, eles acabam também optando por não ficar fazendo muito endovaginal, não ficar fazendo muito toque vaginal também, deixar a paciente mais quietinha, né? Porque tá tudo muito sensível ali, gente. Não é uma coisa para ficar mexendo, né? A paciente não pode ter relação sexual, não pode ter esforço.
O repouso não é absoluto, mas tem repouso relativo. Dependendo do colo, até é absoluto, apesar de muitos artigos falarem que o repouso absoluto mesmo não adianta, né? Mas todo cuidado, é pouco, dependendo da idade gestacional, né? Não, com certeza. A outra tá falando aqui, é a mesma Dayana falando que teve 2 perdas, né? 2 partos normais, porque não deu tempo de fazer a segunda morfológica. Ixi, falta 27 segundos para acabar. E a gente vai falar, gente, vamos voltar, tá? Vai acabar aqui. Quem não conseguiu que a pergunta fosse respondida aqui, entra de novo, a gente vai continuar a live e faz Vamos, lá. Mas aí a gente vai entrar falando já do segundo fator, né, Flávio? Para dar tempo. vamos. Então tá, hein, gente? Até, hein? Ó, 5, 4, 3, 2, 1. Olha nós aqui de novo. Eu sabia que esse assunto ia dar pano pra manga, gente. Eu tinha certeza, eu tinha certeza. Vou colar aqui de novo o título. Ó. Doutor Flávio já entrou aqui. Peraí, deixa eu colocar o título aqui de novo enquanto o pessoal vai entrando. Sabia que vocês iam fazer isso com a gente. Que ia render, tinha certeza. Deixa eu colocar o Flávio aqui. Troquei até de filtro. Tirei os meus óculos, agora eu tenho cílios. Vou liberar. Tá sem óculos? Voltamos. Deixa eu ver se tá bom aqui o negócio. Tá ótimo, tá ótimo. Vamos nós, então. Enquanto tem que falar logo, senão eles começam. A gente já falou da primeira situação, né, Flávio? Vamos começar a segunda agora, dos riscos de parto prematuro. Bom, a gente falou dos fatores aí anatômicos que podem favorecer um trabalho de parto prematuro, levando, consequentemente, a uma prematuridade. Mas a gente tem alguns problemas que não vão levar, propriamente dito, a um parto prematuro, mas podem ter que ser interrompidos, né? Alguns fetos que realmente a gestação tem que ser interrompida para evitar que o assunto, tá me ouvindo? Sim. Esse assunto é ideal a gente começar lá no primeiro trimestre. Então a gente pensa o seguinte, por isso que é feito o morfológico com Doppler, né? Mais ou menos a partir da 8ª semana, a gente tem invasão trofoblástica. O que é invasão trofoblástica? É invasão do tecido fetal no ambiente materno. Então, nessa fase, o feto começa a enviar. Vou falar de uma forma bem tranquila, porque eu falo assim, eu não faço live para médico, eu faço live para gestante, para vocês entenderem. O feto começa a enviar tecido para as artérias uterinas maternas, porque a artéria uterina materna, ela é uma artéria que vai suprir o útero. Só que o útero fora da gestação é um órgão de metabolismo baixo, né? Ele não tem uma função metabólica assim tão grande. Então, na gestação, realmente o útero serve para isso, né, gente? Para gestar. Então, durante a gestação, o feto envia mecanismos, envia tecido trofoblástico para invadir a artéria uterina e fazer com que a artéria, que é fininha, fique grossa, porque ele sabe que ele vai precisar de sangue materno durante a gestação. Porém, às vezes, todavia, essa transformação não acontece. E a primeira invasão trofoblástica, que são duas, falha. E a gente consegue fazer diagnóstico de uma invasão trofoblástica ruim através do morfológico de primeiro trimestre, onde eu vou fazer o estudo das artérias uterinas. E antes que o povo falava em relação à incisura protodiastólica, hoje a gente já sabe que não é somente a incisura protodiastólica, é o índice médio de pulsatividade. Então eu faço o estudo do índice de pulsatividade das duas artérias uterinas, e isso vai me falar se a adaptação trofoblástica naquela fase foi boa. Por que eu tenho que saber isso? Se eu não tenho uma invasão trofoblástica boa, eu tenho que entrar com alguns medicamentos. Um deles é o AS, que vai ajudar. Já existem vários protocolos comprovando que o uso do AS a partir da 12ª semana
pode favorecer a uma melhor invasão trofoblástica. Então, transformando esse vaso em um vaso maior, uma artéria maior, que vai suprir esse bebê de forma eficiente. Por que eu estou falando isso tudo? Porque se eu não tenho uma invasão legal, eu posso fazer pré-eclâmpsia. E pré-eclâmpsia vai favorecer a uma interrupção da gestação, consequentemente, uma prematuridade. Então, é adequado que a gente consiga falar com a paciente sobre isso, fazendo um bom morfológico de primeiro trimestre. Então, eu sei que a adaptação não é boa, entra-se com medicação e começa a acompanhar. Você lembra que eu falei da datação, que a datação tem que ser feita lá no primeiro trimestre? Então, lá no morfológico, eu datei a gestação, por exemplo, 12 semanas e 5 dias. Quando eu for fazer o segundo morfológico, eu já vou ter o percentil. Então, se eu tenho uma boa adaptação, uma boa invasão trofoblástica, eu já vou ter um bom percentil. Porque o sangue chega para o bebê consegue crescer. Né? A gente tem três tipos de crescimento durante a gestação. Por isso que todo mundo fala assim, mas com 24 semanas, a gente está no meio da gestação. E o bebê tem 500 gramas. Por que isso, né? Estranho, né? No meio da gestação, o bebê tinha que ter pelo menos 1,5 kg, não é? Porque durante o primeiro trimestre a gente tem crescimento celular, crescimento hiperplásico. A partir do morfológico, a gente tem crescimento hiperplásico e crescimento hipertrófico. Ele começa a ganhar massa, começa a ganhar músculo, começa a ganhar gordura. Então, nessa fase, eu começo a identificar o percentil, começo a avaliar o crescimento fetal. Se eu não tenho uma boa adaptação fetal lá no início, se eu não tenho uma boa invasão trofoblástica, eu não vou ter um bom crescimento fetal. Consequentemente, eu vou fazer uma restrição de crescimento, porque eu não recebo o tanto que eu preciso. E essa restrição de crescimento também pode estar envolvida uma mãe que não come bem, porque aí a gente entra em vários outros compartimentos também. O bebê que é restrito, ele é restrito porque o compartimento materno não é bom. Né? Uma mãe que não come bem, uma mãe que é doente, uma mãe que tem doenças crônicas que pode ser várias, né? Hipertensão, diabetes, idade materna avançada, doenças do colágeno, doenças que não permitem que a mãe consiga captar oxigênio, né? Doenças pulmonares, doenças cardíacas. Então, a mãe não consegue captar oxigênio e não manda direito para o bebê. Compartimento fetal. Bebê que tem problemas genéticos. Então, ele não consegue atingir o potencial de crescimento, porque ele tem uma síndrome de Down, um Patal, várias outras síndromes genéticas que o bebê não consegue avaliar, não consegue atingir o crescimento dele. Então, assim, conseguir avaliar o feto e o compartimento placentário, né? Porque aí a gente está falando da invasão trofoblástica. A invasão trofoblástica vai falar sobre uma qualidade da placenta. Então, se a placenta implanta bem, o bebê cresce bem. Se a placenta não implanta bem, a gente não fez, por exemplo, não fez diagnóstico no primeiro trimestre, não entrou com AS. Então, olha a cascata de ocorrências que a gente tem simplesmente por não ter feito diagnóstico na 12ª semana. Né? Então, eu tenho todos esses problemas. E esses bebês restritos, eles vão ser restritos até certo ponto, porque vai ter um momento que o Doppler, por isso que eu falo do Doppler, e a avaliação quinzenal, dependendo do bebê, vai me falar, opa, não adianta você fazer mais intervenção nutricional, porque às vezes o problema da restrição é o compartimento materno, uma mãe que não come realmente o que precisa de proteína, por isso que a gente fala com a Gisele, né? Preciso primeiro quando eu faço diagnóstico de restrição, a primeira coisa, intervenção nutricional, né? Mudança de hábitos. Dependendo da tempo, dependendo da idade gestacional, eu consigo realmente mudar esse percentil. E aí começa a se avaliar. Mas o bebê restrito, ele provavelmente não vai chegar ao final da gestação. Eu sei que eu vou melhorar esse percentil, vou engordar esse bebê, porque provavelmente a placenta vai chegar no final e não vai ter a mesma qualidade. E se a placenta chegar no final, não ter a mesma qualidade, e o bebê começar a ter menos oxigênio, eu vou ter que falar com o obstetra. Vem cá, meu amigo, eu acho que vai ter que interromper aqui, porque esse bebê vai entrar em falência. Né? Então, essa é toda a importância da gente pensar que os bebês prematuros não são só aqueles dos problemas anatômicos, são dos problemas metabólicos também, dos problemas maternos, dos problemas de placenta, né? Então, tudo isso é muito importante. Eu falo muito da Gisele, eu sempre falei dessa questão do nutricionista na restrição, que é muito importante, porque, assim, a dieta hiperproteica, e o que vai fazer o bebê crescer, a proteína, ela ajuda muito.
muito mesmo. Não, é um trabalho de equipe, né, Flávio? Para engordar esse bebê, para Sim, segurar sim. esse Só bebê. que, É muito só que whey, né, simplesmente, Gisele? Tem que tomar muito whey esse bichinho. sim, mas simplesmente a alteração nutricional não vai salvar a restrição. O que a gente está fazendo é amenizando e ganhando tempo. Tempo e peso, que é o que eu preciso, né? Porque se o bebê começar a alterar o Doppler e me falar que está entrando em falência, eu tenho que tirar de qualquer forma. Ah, Sim. mas o bebê não tem como. É urgência obstétrica, urgência fetal é urgência fetal. Ah, eu quero parto. Não existe parto normal quando você tem sofrimento fetal. Ah, eu quero parto uma cesárea. Não existe você pensar numa coisa muito humanizada quando a gente tem uma urgência, quando a gente tem que tirar o bebê rápido. Né? A gente está falando de uma vida, é totalmente diferente. Lógico que aqui não sou eu falando que eu não sou obstetra, mas não estou falando de violência obstétrica, nada disso. Mas, às vezes, Sim. quando a gente está num quadro muito grave, e eu já teve isso, porque eu acabo trabalhando no hospital, eu tenho que avisar o obstetra, falei, amigo, tira, porque senão a gente vai perder o bebê. Então, assim, a intervenção nutricional, ela me ajuda. Por exemplo, se eu sei que o bebê está muito restrito e eu já tenho uma noção que eu vou chegar aí a 37, 38 semanas e ele vai segurar até aí, eu tento engordar, aumento muito a alimentação, faço um controle de estresse, faço toda a questão da equipe, aí entra nutricionista materno-infantil, que eu falo que é nutricionista materno-fetal. Devia mudar isso, viu, Gisele? Nutricionista materno-fetal, porque vocês cuidam, não é da criança, vocês cuidam da criança depois que nascer, mas ali é materno-fetal. Né? Você cuida da alimentação da mãe, que vai influir no crescimento fetal, entendeu? O obstetra está muito alinhado com o ultrassonografista, às vezes necessário um psicólogo também para ajudar, a gente já fez várias lives falando sobre isso, Sempre. e isso a gente consegue melhorar, mas não vai salvar. Então, aquele paciente que é restrito, ele é restrito, e aí você pode tirar da restrição, mas aquela placenta já deu o sinal que está falhando. Então, eu ganho tempo, né? E isso é imprescindível para, às O vezes, que não salvar o bebê, mas tirá-lo de um quadro de sim. prematuridade e de um quadro de unidade intensiva neonatal. Porque não É vai nascer importante, gente, abaixo. assim, as mamães que estão grávidas, que estão ouvindo aqui a gente, esse trabalho em equipe, né, é fundamental, porque cada um na sua área de atuação vai fazer o melhor por você e pelo seu bebê. Então, assim, se o Flávio está falando aqui, enquanto esse bebê for melhor ele ficar intraútero, ele vai ficar. Se chegar um momento que mesmo que esse tá prematuro, tá, mas é melhor tentar a vida dele aqui fora, né, numa incubadora, que a gente sabe que vai precisar, etc e tal, eles vão precisar tirar. Então, assim, uma equipe bacana, uma equipe, né, que estudou, que está atualizada, que é humanizada, etc., ela vai saber tomar essa decisão, essa melhor decisão por você, porque isso não cabe a gente. Sim. Não cabe a mãe falar, eu quero tirar agora, eu quero esperar. Eles vão definir qual é o momento de fazer isso. Grazi, é importante a gente entender também essa questão. A equipe ela é muito saudável para a gestação quando a gente tem o mesmo nutricionista a gestação inteira, né? Que não tem uma mudança de método, que não tem uma mudança de tática nutricional, de tudo isso. E quando a gente tem o mesmo obstetra, é a questão de confiar, escolha o seu médico e fique com ele até o final da gestação. Não fique pulando, não sei se eu quero. Pesquisa antes, então. Vai lá, faz uma consulta com um, faz uma consulta com o outro. Gostei desse, não me senti à vontade com esse. O médico, ele não tem obrigação de te agradar. Assim, sabe? Ele tem obrigação de te agradar como paciente, mas ele não tem... Você não tem obrigação de ficar super satisfeita com aquele médico. Às vezes o santo não bate, muda de médico. Sim. Vai para outro. O médico, às vezes, do jeito que está ali, a pessoa não bateu sangue e tal, vai para outro. Você precisa Com certeza. que realmente você tenha uma confiança plena na situação, né? E o mais importante que eu falo, que é puxando para o meu lado, o ultrassom tem que ser feito na mesma máquina, com o mesmo profissional. Então tem várias dúvidas aí que as pessoas mandam. Eu fiz ultrassom com um profissional, deu percentil 20. Com outro deu percentil 10. Não tem parâmetro para avaliar. Você mudou de máquina, você mudou de médico avaliador.
Então, assim, não tem como. Eu recebo muito ao contrário. A paciente faz o diagnóstico de restrição, não é minha paciente e vem para mim. E aí eu sempre falo, começou comigo, vai comigo até o final. Não fique mudando. Porque isso não é benéfico para você, não é benéfico para a sua gestação. Eu tenho a minha equipe, né? Eu vou mandar para a minha nutricionista de confiança. Então, isso tudo ajuda, né? Porque a gente, por exemplo, eu, Gisele, Fernando, a gente tem um grupo que chama RCU, grupo de WhatsApp. E ali a gente discute todos os casos, né? Então, assim, hoje a gente acompanha várias restritas. Então, é uma discussão obstétrica, uma discussão ultrassonográfica, uma discussão nutricional, e aí a gente chega ao ponto, né, realmente do que precisa. Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Isso aí é o padrão ouro que hoje uma gestante pode ter em relação ao acompanhamento. Né? E não é só restrita que a gente tem, pacientes normais, né? Que às vezes só precisam ajustar um pouquinho o percentil, porque a gente fala de restrição, mas também tem o contrário, aquelas pacientes que comem até a parede de casa, sabe? Muita fome. E às vezes o bebê engorda. Olha que loucura. A mãe come açúcar, né? Esse açúcar vira insulina, vai para o bebê. Essa insulina vira fator de crescimento. E o bebê começa a ficar gordo. A circunferência abdominal do bebê, do feto, aumenta. E é desproporcional ao corpo. Então você imagina, o bebê tem um percentil da cabeça 20, percentil do fêmur 20, percentil do abdômen 90. Vai. O que está acontecendo? O bebê está fazendo uma reserva, o fígado está aumentado, porque a mãe não para de comer açúcar. E aí é aquela questão da responsabilidade materna, que eu bato aqui. O que você está comendo hoje não é o que o bebê está comendo agora. Você está cuidando de um ser humano que, se você acabar com a alimentação durante a gestação, comer mal, se alimentar de forma inadequada, você vai gerar um ser humano, uma criança que vai virar um adulto, que vai ter problemas metabólicos, e isso vai perpetuar a vida inteira. Então, a gestante, ela tem um poder de transformar gerações absurdo. Então, a gente entende que vocês ficam ansiosos, a gente entende que tem todo esse problema, essa ansiedade, só que não desconte a ansiedade na comida, né? Trate bem do que você está gerando, porque o que você está gerando vai ser o futuro do mundo. E se você não gerar bem, esse futuro está um pouquinho prejudicado. Então, eu vejo muito na rua, mãe gordinha, bebê gordinho, todo mundo gordinho. Infelizmente vai vindo assim em cadeia mesmo, não tem o que fazer. Tem uma preocupação absurda com a alimentação, né? E essa é o que a Gisele está falando, essa questão da epigenética, né? Os fatores externos. Não é porque você nasceu, você está condenado a ter um problema, porque não, você consegue mudar isso, né? Aí, por exemplo, minha mãe se alimentava muito bem, né? Tô bem, mas já pensou se ela não se alimentasse? Eu posso mudar também, né? Eu posso mudar da minha vida, eu posso melhorar a minha alimentação. Mas se você continuar essa roda, a gente vai ter um problema a vida inteira, né? Então, assim, puxando para a restrição, as pacientes que não se alimentam bem, não têm uma ingestão de proteína adequada, elas podem sim fazer restrição. E a placenta ser boa, o feto ser bom, entendeu? E mesmo assim, olha que coisa, você está causando mal para o seu bebê, porque você não se alimenta adequadamente. Tem muita paciente que faz restrição de crescimento simplesmente porque não se alimenta. Come besteira. E o bebê entra em restrição porque não recebe o que precisa. Eu vi uma mãe aí falando, não sei se é mãe, né? Uma pessoa aqui falando da questão que às vezes, né, não tem o privilégio de ter uma equipe bacana igual vocês têm, assim, para acompanhar. A gente sabe disso, a gente sabe que isso não é uma realidade para todo mundo, a gente sabe que muitas dependem do SUS e que às vezes não consegue. Mas eu acredito também, Flávio, que tem umas coisas que são básicas, que todo mundo consegue fazer. Eu acho que a tal da comida de verdade e o se alimentar de forma saudável, isso todo mundo pode. Até porque todo mundo tem arroz, feijão, verdura e carne em casa. É mais saudável e é mais barato. Sabe? Você comer arroz, feijão, a sua fonte de proteína, suas verduras, seus legumes, suas frutas. É isso.
sabe? É isso que você realmente, assim, precisa. Claro que tem uma orientação específica, exata, é diferente. Mas esse básico a gente consegue fazer, sabe? Isso para tudo, não só para grávida, né? Qualquer um que queira, quero comer de forma saudável. De repente, não vai funcionar assim, uma estratégia, não vou conseguir emagrecer, porque não está equilibrado e tal, mas eu estou me alimentando de forma saudável. Eu posso estar até acima do peso, Ah, mas mas eu vou estar saudável, né? mas Então, sabe o assim, que que eu eu acho acho, assim? importante. É uma coisa engraçada, né? Antigamente todo mundo vivia na roça, comia, comia de tudo, e a gente não tinha esse tanto de problema, de malformação, né? De restrição. Também não era feito diagnóstico como é feito hoje, né? Mas Sim. realmente a alimentação tem piorado demais, né? Lógico que eu falo, tem muitas pacientes que mandam mensagem, às vezes a gente faz até exame lá na clínica, mesmo a paciente não tendo condição, para tentar ajudar, e às vezes eu vejo que falta a minha equipe, né? Porque eu sozinho não consigo. Então, é também essa questão da humildade, da gente entender que a gente sozinho não vai mudar o mundo, né? E o médico sozinho, o obstetra sozinho, sem ultrassonografista, o ultrassonografista sem obstetra, sem a nutricionista junto, não vão conseguir resolver os problemas de restrição. Então, cada vez mais, isso eu tenho notado muito, Vitória, as equipes de obstetrícia estão se polarizando, né? Estão se formando com ultrassonografistas próprios, com nutricionistas próprios. Isso é muito bom para as pacientes, porque você tem acesso a tudo ali, né? Eu, por exemplo, paciente que fez diagnóstico na minha clínica hoje de restrição, ela já sai com o telefone da Gisele. Fala, Gisele, atende aí. E a gente está no mesmo prédio. Fala, sobe aí, minha filha, vai lá na Gisele agora, porque você precisa melhorar essa alimentação sua, senão a gente vai ter uma restrição. Então, você vê a importância da alimentação, e a gente está falando de prematuridade. Se você não se alimenta bem, o feto não cresce, o feto vai entrar numa restrição grave e pode sim ter que ser interrompido antes, simplesmente por conta de uma alimentação materna que não é legal. Lógico, a maioria não é por conta disso. A maioria está ligado sim à invasão trofoblástica ruim. Então, por isso eu estou falando, invasão trofoblástica do rim pode ser diagnosticada e pode ser tratada. Existe tratamento. Você consegue melhorar, você consegue suplementar isso. Não é só o AS, existem vários medicamentos para cada paciente. Então, por isso, dessa visão mais integrativa da gestação, que eu sigo muito, Bruna Pitaluga, né? Os próprios Mantelli falam muito disso, Glaucius fala muito disso, né? Sorrentino fala muito. Então, são pessoas que estão fazendo estudos muito modernos, né? Que a gente começa a trazer isso para a nossa vida. Então, lógico que ainda é muito caro esse tipo de tratamento, esse tipo de atenção. Só que cada vez mais a gente conseguindo divulgar isso, é simples. Se uma paciente não tem condição, mas sabe que está restrito, o bebê está menor do que a idade gestacional, eu preciso comer proteína. Então, a partir de agora, vocês que estão aqui vão falar, gente, amiga, o bebê não está crescendo, precisa comer ovo, precisa comer carne, né? Precisa aumentar essa fonte de proteína. E isso já vai ter uma melhora absurda. Nem sempre a Sim. paciente vai tomar whey, vai fazer todas as orientações da Gisele. Lógico, eu queria que todo mundo tivesse isso, né? Mas, infelizmente, não tem. Então, a gente já pode, pelo menos, passar com a informação que a gente divulga nessas lives, essa relação de alteração nutricional. Eu acho que assim, esse espaço aqui, né? Isso que vocês se dispõem a passar informação, substitui uma consulta, gente? Claro que não, óbvio que não. Mas assim, é um caminho, sabe? É um passo inicial para ajudar. Então, assim, eu estou lendo aqui muitas mães falando que a partir do momento que engravidaram, já por conta própria mudaram a alimentação. Comigo foi assim, né? Meu filho faz 9 anos agora, o mais velho. Então, assim, eu descobri que eu estava grávida. Na minha época, não, né? Porque parece que não tem tanto tempo, mas é muito tempo, 9 anos. Não tinha muito essa coisa assim, precisa de uma nutricionista. Eu não fui numa nutricionista. Mas, assim, eu tive a consciência, eu falei assim, opa, tô grávida. Tudo que eu comer, eu tô, né, passando pro meu filho, eu tô gerando. Eu preciso comer melhor. Então, eu cortei refrigerante que eu bebia, eu parei de comer doce, industrializados o mínimo possível, comendo, né, da forma mais variada, mais saudável. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, engordei pouco. Então, assim, neném nasceu ok. Tô vendo uma mãe falar aqui que depois que ela colocou o pesar, ela mudou a alimentação para facilitar evacuar, não sei o quê. Em um mês, ela perdeu 3 quilos. Ela perdeu 3 quilos e o bebê engordou normal. Então, Adequou a olha isso. alimentação, né?
Só Adequou. adequar. Gente, assim, Exatamente. me dá, eu vou falar sério, me dá ranço. Outro dia eu vi uma gestante tomando Coca-Cola. Dá vontade de pegar a Coca-Cola dela e jogar fora. Ó, lá no hospital teve uma gestante que chegou com Sorine na mão, eu peguei e joguei fora. Falei, me dá aqui, vou jogar fora. Pelo amor de É, Deus, gestante tomando Coca-Cola. é complicado, a gente sabe, gente. Vão começar a campanha Tire a Coca-Cola da mão de uma Pô, gestante. suco de Isso. laranja. Só vai dar gente louca correndo. Ah, me dá Coca-Cola. Ai, ai. Mas, Flávio, vamos voltar aí. Falta qual agora? Se daqui a pouco dá 2 horas, você não vai querer ficar 3 horas Ai, comigo. ai. E, eu, Eu acho que é e bom a a gente dar minha. uma abordagem. Ó, a gente falou então dos fatores anatômicos, né? Colo, malformações uterinas. Falamos aí dos fatores de placenta, né? Fatores de crescimento fetal, que todos esses podem levar a uma interrupção da gestação em um bebê prematuro. A gente tem também os fatores ligados aos problemas genéticos, né? Seriam os bebês que nascem prematuros porque tem probleminhas genéticos e aí tem malformações, né? Eu acho que esse talvez seja um dos problemas mais trágicos, mais difíceis de lidar, porque geralmente o feto mal formado ele também tem problemas de vitalidade, né? O coraçãozinho às vezes é mais fraco, então acaba também sendo um dos fatores e tendo que interromper a gestação, né? Então, assim, acho que são esses três, né? Eu acho que não dá para a gente abordar demais, senão a gente vai sair daqui meia-noite. Só que, só para lembrar vocês, assim, os fatores mais importantes que podem levar à prematuridade, eu fiz até uma listinha, né? Antecedente de parto prematuro, independente da causa, ou por exemplo, paciente que fez restrição de crescimento, que tem insuficiência placentária, ela favorece a ter novamente. A invasão trofoblástica não foi boa, pode acontecer novamente. Então, assim, antecedentes de parto prematuro, antecedentes de restrição, tem que investigar. Problemas no colo uterino, que a gente falou, tem que investigar. Quando o colo é curto, tem que teclar, tem que acompanhar. É ideal fazer o protocolo de primeiro morfológico e segundo morfológico com medida do colo sempre endovaginal. Idade materna, a partir dos 35 anos, tem que ter cuidado com a gestação. Então, mais um motivo. Sabe por quê, Grazi? Eu acho assim, hoje em dia, ninguém está engravidando com 20 anos. Porque ninguém está casando com 20 anos. Com 20 anos, todo mundo está na faculdade. Aí, com 28, a pessoa forma. Ela pensa assim, agora eu vou fazer uma pós-graduação, vou fazer um mestrado. Quando ela assusta, ela está casando com 30. Aí ela fala, vou engravidar agora? Vou curtir um pouquinho o casamento, vou viajar. E ela, opa, 35, estou engravidando. Então, a Uhum. idade materna, mais um motivo para essas pacientes que estão perto dos 35 anos, melhorar a alimentação e a qualidade de vida absurdamente. Estou com 35 anos, preciso melhorar a minha alimentação, preciso tomar ácido fólico, preciso suplementar, preciso estar bem, porque a minha idade já não é aquela maravilha. Não estou velho, eu estou com 33 também. Mas tem que ter mais cuidado. Ó, a gente falou de gemelaridade, né? As gestações gemelares podem favorecer a partos prematuros, porque pesa muito, né? Às vezes entra em Sim. trabalho de parto antes da hora, né? Bebê segura ali, não dá para segurar muito tempo, não. Diabetes gestacional pode favorecer trabalho de parto prematuro. Um dos motivos é a mãe é diabética, por alimentação ruim, né? Favorece aumento do líquido amniótico, faz um polidrâmino, que a gente chama, e o colo não segura entre trabalho de parto. Faz um parto prematuro, às vezes, porque o útero está enorme, não consegue segurar aquele peso entre trabalho de parto. Né? Paciente que usa droga. Hoje em dia a gente ainda tem isso, né? Absurdo, mas tem. Paciente gestante que bebe, usa droga, pode favorecer trabalho de parto prematuro. Né? Cigarro também, né, Flávio? Cigarro também. Não existe gestante fumar, gente. Não existe isso. Não existe. Cara, Não existe isso. ó, isso daí, então, é tão absurdo, mas assim, eu vivenciei isso assim com uma vizinha minha, sabe? É incrível, porque a gente sabe, a pessoa estudou, sabe de todos os riscos, de todos os problemas, e ela assim, ela continuou fumando, fumando, e aí o que que aconteceu? Parto prematuro. Com 36 semanas, inclusive fui eu que socorri, fui junto para o hospital e tal, e eu lembro depois ela falando assim,
você vê como é que pode, né? A gente não tá aqui para julgar, mas é complicado. Ela falou, não sei por que isso aconteceu. Eu falei assim, você quer que eu te fale? Você quer que eu te fale? Eu te falo. Ela falou, não, mas no primeiro, era o segundo filho, no primeiro eu também fumei, não aconteceu nada. Eu falei, sorte sua. Ai, Mas assim, a pessoa acha que porque não aconteceu, não tá ok, sabe? É muito difícil, é complicado. ó, Aqui, ó, Francisco, hipertensão, isso, gente, a campanha, vamos colocar essas hashtags, a gente faz a campanha. Além de tira a Coca-Cola da mão da gestante, tira o cigarro também, você bate assim e apaga. a gente está numa fase do mundo e da internet meio xiita, hein? Daqui a pouco vai dar gente, aparece no jornal, aparece na Gazeta, Andarilho rouba Coca-Cola de gestante. Vai. O negócio é complicado. Olha, pressão alta e pré-eclâmpsia, por todos aqueles fatores que eu falei. Então, as pacientes que não têm uma invasão trofoblástica boa podem fazer pré-eclâmpsia, e a pré-eclâmpsia é um problema mais grave. Além de levar à prematuridade, pode levar a óbito materno, né? Por causa da síndrome HELP, dos problemas ligados à pressão alta. Obesidade também pode levar a partos prematuros. Gestações muito próximas. Tem gente que engravidou, 6 meses depois já está grávida de novo. Não é legal. Espera um tempinho, né? Dá um tempo. Se põe um dia aí, vai cuidar do seu bebê primeiro, vai criar, curtir o bebê, depois vem o outro, né? Pacientes que fizeram fertilização têm maior risco de ter partos prematuros, né? E as pacientes muito jovens, como eu falei, né? Tem já pesquisa, eu já fiz uma live sobre isso, é o fator estresse. O fator estresse altera o metabolismo de cortisol, é um fator indireto para o parto prematuro, mas pode causar contração. Então, mãe não deve ficar estressada. Eu falo muito sobre isso. A gestação é um momento que a família tem que abraçar a gestante. Mas é abraçar, não é encher de opinião ruim, não, igual a gente vê. Ah, faz isso. Não, é abraçar, é amparar, é dar colo. Realmente, a gestante ela tem que ser amparada, a gestante tem que estar bem. O marido tem que ser o maior pilar que a gestante tem que ter. A família tem que ajudar, mas não é dar opinião à toa, igual a gente vê, não. Então, assim, estresse na gestante, já basta os que ela vai ter de insegurança, de tudo que a gente vê a gestante com medo. Então, não leve mais estresse, porque passa tudo para o bebê. Não tem como. Né? Eu leio muito essa coisa de psiquismo fetal, dessas alterações, que aí já dá outra live se a gente falar disso, né? Mas dos sentimentos maternos que podem acabar passando para o bebê, né? Dos traumas, todos esses problemas aí. Eu acho que é isso, né? Falar de corticoide, gente, aí é conduta obstétrica. Aí é o obstetra que tem que conversar, dependendo da indicação, né, de quanto que está a idade gestacional, iniciar a corticoide terapia para maturar o pulmãozinho do bebê e não entrar em trabalho de parto com os problemas respiratórios que podem acontecer. Mais alguma coisa? Tá, deixa eu só. Eu também amo este tema. A Gi falou ali. Deixa eu só dar uma passada, ver se ficou alguma coisa aqui. Eu acabei de receber uma visita aqui, ó, gente, inesperada, ó. Ei, tudo bom, cara? Estamos alugando a sua mãe hoje. Então, meus filhos dormem 7h30, gente, mas eu acho que a mãe tá gritando um pouco dentro de casa aqui, sabe, empolgada. A criança acordou e veio aqui visitar. Mas ele tá aqui já, daqui a pouco ele dorme de novo. Deixa eu ver. Eu acho que a gente respondeu tudo do pessoal, foi passando. É isso, gente. Tem mais alguma pergunta? Aproveita o doutor Flávio antes da gente liberar ele para dormir, para comer. Eu tô com fome. Mas, ó, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu quero aproveitar, Flávio, te agradecer muito, né, por mais de uma hora aqui de live. Gisele tá falando para Flávio tomar própolis com limão. Estou precisando. Para melhorar. E aí eu fui falar de perguntas, já perguntaram aqui de progesterona e já perguntaram de contração. Eu faço contrações de treinamento em quem tem IC. Aí, obstetra. Obstetra, gente, ó, eu vou marcar com o Fernando agora uma live. A gente já fez 2,
Vamos marcar a terceira, porque é sempre assim também, é madrugada dentro. Vou marcar uma com ele, e aí vocês aqui que não me seguem, aproveitem para seguir e vamos fazer os pedidos, né? Porque eu faço live toda semana. E aí vocês falaram muito dessa coisa da... Muito não, agora no final dessa questão do psicológico e tal. E a live de semana que vem, eu vou lançar daqui a pouco, mas já vou fazer o convite. É com uma psicóloga, assim, maravilhosa. Então já fica o convite para todas as mães grávidas e para todo mundo que tiver o interesse. E, Flávio, obrigada, né? Foi Muito, muito, massa. muito obrigada, É que tá? a gente Adorei. fala, né? A gente fala pra caramba, a gente super fala. Eu sou, Ai, eu sou quase uma mineira, eu sou do interior, lá quase em divisa com Minas, adoro falar também. Mas é isso, obrigadão, gente. A live vai ficar salva, a primeira já tá lá salva, tá? E essa daqui vai ficar salva também. E é isso, obrigada. Eu quero mandar um beijo, um abraço muito especial para essas mamães aqui. Falar mais uma vez para vocês não desistirem do sonho de serem mães, porque realmente é difícil pra caramba ser mãe, é muito difícil, porque aqui né, a gente não romantiza a maternidade, o blog nem tem essa pode. função também, mas é maravilhoso, né? Vamos ver, vamos aguardar Flávio ser papai para ele contar. Depois a gente fala Isso. como é que foi. Cara, ó, queria te agradecer e te dar parabéns, porque assim, eu vejo a intensidade que você faz as coisas e não é fácil, entendeu? Você, mãe, trabalhar, passar informação, só que eu acho que somente dessa forma a gente consegue melhorar as condições das gestações hoje em dia, do diagnóstico, das doenças, dos problemas e dos problemas todos, né? Essa questão psicológica, a questão de todos os problemas que a gestante pode realmente fugir, ela não precisa passar por tudo isso, né? Imagina, olha o tanto de coisa que a gente falou hoje que pode ser evitada, né? Então, assim, eu acho mega legal fazer isso, apoio, estou à disposição no que precisar, gosto de falar, eu acho que é um tema que eu sou apaixonado, que é gestação, que é medicina fetal, então eu agradeço demais a oportunidade. A gente se conheceu no evento, foi da PAI, né? Foi o jantar da Foi PAI. no baile da Pai. E ela falou assim, a gente tem que fazer uma live. Eu falei, é só marcar, vamos fazer, vamos fazer. Eu Tô sou dentro, assim, tô dentro, quem passou do meu lado, eu já tô dentro. Gente, ó, só para finalizar, eu acho muito importante todo mundo pensar nessas possibilidades em relação aos exames. Procure se informar, procure fazer seus exames com o mesmo profissional, procure montar a sua equipe na gestação. É um obstetra, é um nutricionista, é um ultrassonografista. Pronto, fecha ali com eles até o final, né? Essa questão toda do colo. Procure informação, tem tudo na internet, protocolo de medida, onde que faz, com quem faz. Quem precisar, eu estou à disposição. Tem os telefones todos aí da clínica, tudo que precisar. Podem mandar perguntas. Ultimamente eu não estou conseguindo responder as perguntas do direct, porque tem muita gente mandando. Então, assim, eu imagino. eu seleciono algumas coisas. A única coisa que eu peço para vocês, não adianta mandar a pergunta que é consulta. Né? Consulta, Sim. você tem que conversar com o seu obstetra. Algumas dúvidas a gente consegue ajudar, mas eu não posso fornecer consulta pela internet. O CRM não proíbe, nem é legal a gente ficar dando opinião de coisas que a gente não sabe. Muito obrigado, estou à disposição. Boa noite para todo mundo. Muito obrigado a todo mundo ter ficado aí até 11 horas praticamente. É isso aí. Obrigada, Flávio, mais uma Deus. vez, gente. Obrigada a companhia de todos vocês aqui. Beijo, Adorei. mãe. Foi muito, Ó, muito minha mãe tá bacana. aí, ó. Mamãe não tá aqui não, mas beijo, mãe. Ó, Flávio, obrigada. Até a próxima, né? A gente faz outra. Vamos Assim que fazer. vocês quiserem, eu convido o Flávio de novo, a gente faz outra. Manda tema aí de ultrassom que a gente faz. Tá bom. Beijo, obrigada, até. Tchau, bem.